Pessoal, na aula de hoje, nós vamos ver sobre uma prática de instrumento de pesquisa, né? Prática de estudo de pesquisa muito usada, que é a citação e a paráfrase. Na unidade anterior, a gente viu muito sobre as palavras-chave, que é muito importante para que a gente possa realizar, ajuda a gente a realizar uma pesquisa, né? O uso de palavras-chave. E agora nós vamos entender o que é citação e o que é paráfrase. Nós vimos aí o que significa um regimento, para que serve um regimento, né? Passei até para vocês uma pequena pesquisa para vocês fazerem e trazerem para mim aí durante a semana. E agora nós vamos ver como que acontece a citação e a paráfrase dentro de um texto, ok? Olha lá na página 73, está dizendo assim: citação, uso em um texto de informações retiradas de outras fontes, como livros, revistas ou sites. A citação, então, é quando eu tiro uma informação de outro lugar e coloco no meu texto. Por exemplo, se eu estou escrevendo lá sobre a importância do regimento escolar, nós vamos fazer um texto, uma redação sobre isso. E eu quero tirar, li uma coisa muito interessante na revista Escola, né, tradicional aí, sobre regimento escolar. Aí eu quero tirar aquele pedacinho que está lá na revista e colocar no meu texto. Isso se chama citação. E existem regras para que a gente consiga fazer isso, tá bom? Da forma certa. E paráfrase, o que é? Apresentação das informações de um texto feita com outras palavras, isto é, sem cópia do conteúdo original. Por exemplo, se eu quiser parafrasear um outro texto, de repente o outro texto está falando que o regimento escolar é muito importante dentro da escola. O diretor falou lá nessa entrevista, na revista que eu vi, o regimento escolar é importantíssimo para ditar as regras de conduta dentro de uma escola. Aí eu vou parafrasear fazendo assim, no meu texto, que eu estou escrevendo lá sobre a importância do regimento escolar. De acordo com a revista tal, o professor fulano de tal disse que é muito importante o uso do regimento, a construção do regimento escolar, porque ele é um documento, né, normativo que dita regras de conduta dentro de uma escola. Ou seja, eu disse a mesma coisa que o diretor disse, sem trazer exatamente da forma como ele falou. Ok? Todo mundo entendeu? Então, olha lá, número 1. Leia as informações abaixo sobre o regimento escolar da página 67, que a gente já viu, e numere-as de acordo com a legenda. Então, vocês vão colocar aí o que é citação e o que é paráfrase, tá? Olha a primeira frase. O regimento escolar indica aos alunos que é proibido ameaçar, intimidar ou agredir fisicamente qualquer membro da comunidade escolar. O que aconteceu aí? Foi retirado um pedacinho do texto e colocado aqui na frase? Ou alguém disse com as suas próprias palavras o que estava no regimento? O que vocês acham? O que é que está dizendo aí, Heitor? Que o regimento escolar indica que aos alunos, que é proibido, e aí fala o que é proibido. Ameaçar, intimidar ou agredir. Tá entre aspas, não tá? Tudo aquilo que eu tirar do texto, de qualquer outro texto, seja de um regimento, seja de uma revista, seja de um jornal, mas que eu tirar de outro texto e for colocar dentro de uma frase ou do meu próprio texto, e tiver entre aspas, é a fala, ou seja, é um pedaço que eu tirei do outro documento. Ou seja, não é eu que estou falando, eu não estou parafraseando, né? Eu não disse que foi dito no regimento que tal. Não, eu trouxe o pedaço do texto igualzinho ele tá lá e coloquei aqui. E normalmente quando isso acontece, ele vem entre aspas. Toda vez que eu fizer isso, isso se chama citação. Ou seja, eu citei um pedaço do texto dentro do meu texto, dentro da minha frase. Então, esse aí é uma citação. Repara 2 para vocês verem. De acordo com o regimento escolar, os alunos não podem sair de uma aula ou da escola sem apresentar antes uma justificativa com autorização da direção ou dos professores. Isso aqui eu não estou falando o que está dizendo no regimento. Eu parafraseei, ou seja, eu disse a mesma coisa
só que com as minhas palavras. Quando acontece isso, não tem aspas, tá vendo? Eu não tirei um pedacinho do texto e coloquei no meu. Eu falei com as minhas próprias palavras o que está falando no regimento. Tanto é que eu disse, de acordo com o regimento escolar. Ou seja, não é uma frase minha. Foi o regimento escolar que disse. E aí eu coloquei aqui com as minhas palavras o que ele disse. Isso é parafrasear. Então o 2 aí é uma paráfrase. Você está vendo que não tem aspas? Nada entre aspas. Então vai ficar fácil para vocês identificarem também por causa disso. Toda vez que eu tiver aspas dentro de um documento, de um texto, é porque aquilo foi retirado de algum lugar. E o que foi retirado de algum lugar tem que ser dito, né? Tem que ser dito de onde foi retirado. E a terceira aí? Quem danificar ou destruir equipamentos, materiais ou instalações escolares e escrever, rabiscar ou produzir marcas em qualquer parede, vidraça, porta ou quadra de esportes dos edifícios escolares pode sofrer consequências. Aí o que acontece? Eu tenho um pedaço de texto enorme entre aspas. Ou seja, isso quer dizer que eu tirei de onde? Lá do regimento escolar, exatamente como está escrito lá, e coloquei aqui no meu texto. Então isso é o quê? Uma citação ou uma paráfrase? Citação ou paráfrase? Muito bem, pessoal. Citação. Ok? Muito bem, Bi. Número 2. Na sua escola, acontecem casos de danificação no espaço ou dos materiais? Em caso afirmativo, como o problema é resolvido? Acontece isso lá na nossa escola? De depredação, as pessoas escreverem na carteira, na parede. Acontece isso na nossa escola? Escrever na carteira, nas paredes, a gente ainda não viu, graças a Deus, né? Mas nas carteiras acontece, no banheiro. E aqui? E olha aqui. Sim. Essa coisa de ficar colocando papel molhado na parede, papel higiênico molhado na parede, isso tudo aí é danificar a estrutura do local, né? E fora que você está gastando um material que custou dinheiro, né? E é para um uso específico, não é para fazer aquilo. Então, aí pergunta assim, em caso afirmativo, como que o problema é resolvido? Já aconteceu de vocês flagrarem isso acontecer e vocês terem que tomar alguma medida? O que vocês fizeram? Chamaram o professor, não é? Sim. Graças a Deus isso é raro de acontecer. Sim, isso é raro de acontecer lá na nossa escola exatamente porque tem regras, né, de conduta, de comportamento. E vocês sabem que esse tipo de coisa não pode ser feito, não é? E quando nós temos esse tipo de documento dentro de uma escola, isso facilita, como a gente viu lá no regimento, a convivência, né? Facilita a boa convivência, a manutenção do espaço escolar, de uma forma que todos possam utilizar com dignidade, com respeito, não é mesmo? Isso é muito importante. Então, caso vocês flagrem qualquer tipo de atitude desse jeito, chamem a gestão da escola, a direção, a coordenação, o professor, e tem que falar, né, para que aquilo não ocorra mais. E se é algo que você vê que você pode falar com o próprio colega, poxa, não faça isso. Você sabe que isso vai contra as regras da nossa escola e regras de uma boa conduta. Fale com ele também. Ok? Muito bem. Na página 74, número 3, diz assim. A seguir, leia mais alguns itens que fazem parte do regimento escolar e que está lá na página 67. São direitos dos alunos.
Olha lá, nós falamos das proibições, obrigações, né? Do que são os deveres e o que é passível de punição caso não seja cumprido. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre os direitos dos alunos, que consta também dentro de um regimento escolar. Número 1, receber educação em ambiente limpo e seguro é direito do aluno? Então, você precisa manter esse lugar limpo, né? Você precisa continuar mantendo a escola limpa. Nós não temos lá funcionários que trabalham na limpeza da nossa escola, da sala de aula, não é? Nos ajudam naquela higienização toda antes da gente entrar na sala. Então, nós precisamos manter isso. É direito seu. Seu direito você precisa exercê-lo, né? Da forma correta. Olha o 2. Usufruir de um ambiente de aprendizagem apropriado, incentivador, livre de discriminação, constrangimentos ou intolerância. Olha, nós temos aí dois pontos interessantes, que é usufruir de um ambiente de aprendizagem apropriado e incentivador, ou seja, você tem local para colocar os seus materiais, você tem uma carteira para escrever. Incentivador, o professor deve colocar, né, na sala de aula algo que incentive a sua aprendizagem, né? A gente vê tanto isso lá na nossa escola. Fundamental 1 trabalha muito dessa forma, porque a criança precisa do visual também para aprender, mas vocês também, né? Lembra quando nós trabalhamos com paródias esse bimestre ainda nas aulas presenciais? Então, nós trabalhando com paródias, o que nós fizemos quando nós terminamos ali as paródias? Nós expusemos na sala de aula para a comunidade escolar ter acesso, né? E para que você veja o seu trabalho também ali feito, incentive você a realizar outros da melhor forma possível e por aí vai, né? E nós temos um ambiente escolar bem propício para isso, graças a Deus. Então, vamos lá. Nesse trecho do regimento escolar, você encontra algumas palavras que podem ser desconhecidas. Consulte-as num dicionário e relacione-as ao significado correspondente. Então, estão todas as palavrinhas grifadas aí. E nós vamos fazer o seguinte, eu vou dar um tempinho para vocês fazerem associação. Por exemplo, a primeira lá grifada é usufruir. Usufruir tem... Qual que é o sentido correspondente aí, né? O quê? Aí você vai listar nessas linhas que estão aí, na frente daquela palavrinha que você acha que é sinônimo dela, né? Se você souber, só de olhar, coloque. Se não, vamos consultar o dicionário para saber qual que é a palavra sinônima a essa que está aí no nosso regimento escolar, tá? Aí na página 74. Então, 2 minutinhos, ok? Então, vamos lá. As palavrinhas, a primeira palavrinha aí, usufruir. Isso, usar e desfrutar. Ok? A palavrinha discriminação é sinônimo de qual aí? Qual dessas? Você acha que é de ação de separar, pôr à parte? Isso é que é discriminação ou não? Discriminação é separar e pôr à parte, ou seja, o que é discriminar? Eu não querer aquela pessoa junto comigo por conta da cor, por conta da classe social, isso é discriminar, né? A ação de separar, pôr à parte. E constrangimento, o que é constrangimento? Vocês podem ajudar o Guilherme também, viu, gente? Respondendo aí. O que é constrangimento? Ato ou efeito de forçar alguém a fazer algo contra a própria vontade. Isso é constrangimento, constranger a pessoa. Ok? E a palavrinha intolerância. Tá lá no número 2 do regimento escolar, né? Intolerância, o que é? Tendência a não suportar ou condenar o que desagrada nas opiniões ou atitudes alheias. Eu ser intolerante com o outro, né? Não saber ouvir
Porque eu preciso ouvir o outro, eu preciso tolerar no sentido de suportar e entender que a opinião do outro pode ser diferente da minha. Isso é tolerar, por mais que eu não concorde. Ok? E a palavrinha lá no 3, deixa eu ver. O 3 fala: receber atenção e respeito dos colegas, professores, funcionários, colaboradores da escola. Depois, 4, receber informações sobre as aulas e projetos desenvolvidos na escola. Isso tudo é direito do aluno. E o 5, receber o boletim escolar e demais informações sobre seu progresso educativo. Está dentro da LDB, que é a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Lembra que eu falei que a principal lei da educação, ela fala isso aí. Que é preciso disponibilizar para o aluno esses documentos, o boletim escolar, o histórico escolar dele, né, o progresso educativo, como que ele está indo na escola, assim como participar de avaliações periódicas. O que é periódicas? Qual que é o sinônimo aí na frente da palavrinha periódicas? Periódicos é que ocorre o quê? Em intervalos regulares. Muito bem, Nicole. Samara. Muito bem. Ocorre em intervalos regulares. Ou seja, nós temos aí, as avaliações ocorrem de quanto em quanto tempo? Né? Mais ou menos, vamos falar de uma avaliação só, que nós temos duas, mas vamos supor que fosse uma. Ocorre sempre a cada bimestre, ou seja, nós temos de 3 em 3 meses está acontecendo uma avaliação. Então, periódico é aquilo que ocorre em intervalos regulares, né? Cíclico, ocorre em ciclos, ok? E a palavrinha rendimento, né? Olha lá, avaliações periódicas informais ou por meio de instrumentos oficiais de avaliação de rendimento. Avaliação de rendimento. O que é rendimento? Rendimento é? Muito bem, Bianca. É a eficiência no desempenho de uma tarefa, de uma função, ok? Então, ficou muito claro que a gente tem aí no regimento tanto os direitos quanto os nossos deveres, né? Quando se a gente for para a gente fazer uma paráfrase, que é o que está pedindo aí na número 4. Sim, Samara. Olha o que está pedindo aí na 4. Faça uma paráfrase dos 5 itens que compõem os direitos dos alunos. Então tá. A gente pode dizer, se eu não vou pegar a paráfrase, né, quando eu digo com as minhas próprias palavras, aquilo que está num texto, então eu não vou tirar de lá e colocar no meu texto. Eu vou dizer com as minhas próprias palavras. Então vai vir entre aspas? Virá entre aspas a minha paráfrase? Sim ou não? Sim ou não? Não, porque quando é a citação é que vem entre aspas, porque é quando eu tiro um pedacinho do texto e trago para o meu, seja de uma revista, seja de outro documento, né? Agora, quando é paráfrase, é eu dizendo com as minhas próprias palavras, então não vem entre aspas. Então, poderia ficar assim: no regimento escolar, os direitos dos alunos são receber educação num ambiente limpo, usufruir de um ambiente de aprendizagem apropriado e incentivador, receber o boletim da escola e as demais informações. Pronto. Você parafraseou o que está escrito no regimento escolar. Entenderam? Ok? Então, vamos tentar fazer isso aí no caderno, parafrasear? Então, o que você vai fazer? Você vai dizer para mim o que está dizendo no regimento. Não precisa citar todos os 5 direitos, né? Porque senão fica muito extenso. Pega alguns aí e fala assim, ó, no regimento comum escolar, está dizendo que os direitos dos alunos são papapá, papapá. Entendeu? Então, revendo aí, o que é uma paráfrase? É quando eu falo de um texto com as minhas próprias palavras. O que é citação? Quando eu retiro pedaços daquele texto, tem que estar sempre entre aspas, né? E coloco no meu texto para poder explicar alguma coisa.
Entenderam? E aí, vocês vão construir, então, já dei aí uns 5 minutinhos para vocês construírem essa paráfrase do regimento. Aqui pede os 5 itens, mas se você consegue fazer paráfrase de 2 itens, você faz dos 5. Então, para a gente render um pouquinho mais, pedir para vocês fazerem dos 2 itens, de 2 itens, ou no máximo 3, parafraseando aquilo que está dito no regimento escolar. Ok? Se você copia o regimento completo, você tem que colocar entre aspas, igualzinho ele tá lá. Isso é citação. E toda citação você tem que dizer de onde você tirou, porque senão se torna plágio, e plágio é crime, você se apropriar de um texto que não é seu, dizendo como se fosse, escrevendo como se fosse seu, né? Então, se você coloca, pode até colocar, tá escrevendo lá um texto, fazendo um trabalho, quero tirar um pedaço interessante que eu achei naquela notícia, naquela reportagem, quero colocar no meu texto. Para mim colocar no meu texto, eu tenho que colocar entre aspas, dizer quem foi que escreveu, ok? Na paráfrase também, mas daí eu estou dizendo com minhas próprias palavras, indico no regimento escolar, os direitos dos alunos são tal, receber educação em ambiente limpo e por aí vai, tá bem? Mas aí, como você está parafraseando, não precisa ser entre aspas, por quê? Porque não é uma citação direta. Combinado? Podemos prosseguir? Ok? Todo mundo entendeu direitinho? Entendeu, Guilherme? Espinosa, tudo bem? Gonçalves, tá tudo certo? Então tá bom. Alguém tem alguma dúvida? Que agora nós vamos mudar de assunto. Vamos trabalhar ainda com o regimento, mas sobre um outro parâmetro. Tudo certo? Podemos continuar? Então tá bom. Nós vamos falar agora, estudar um pouquinho sobre a nossa língua portuguesa no sentido das palavras, da gramática, e nós vamos falar hoje sobre os sinônimos. Vocês viram que nós trabalhamos um pouquinho sobre sinônimos aí nas páginas anteriores, né? Vendo quais são os sinônimos das palavras difíceis lá do regimento escolar. E nós vamos falar um pouquinho sobre os sinônimos, que é uma unidade importantíssima dentro da língua portuguesa, né? Quanto mais sinônimos eu tenho de uma palavra, né, mais fácil é para mim entender um texto, porque uma palavra na língua portuguesa ela acaba tendo vários significados, dependendo do contexto também, esses significados diferenciam-se. Então nós precisamos, na verdade, ler muito, né, para ter uma noção aí melhor das palavras da nossa língua portuguesa. Mas vamos lá, o que é sinônimo? Olha lá na página 75, todo mundo acompanhando, Gonçalves, foca. Então, acompanha na apostila, página 75. Nós estudamos então aí agora o texto normativo, que é o regimento escolar, que mostra as normas, né, as regras de conduta e de comportamento, que para as escolas da cidade de São Paulo, do interior da cidade de São Paulo. Então, nós demos o exemplo da cidade de Piedade, né? Vamos ver então aí embaixo qual que é a definição de norma e regra. O que está escrito lá? Lê para mim, Bianca. Norma, o que é? Muito bem, que regula atos ou procedimentos. Regra, padrão. E o que é regra? Isso, a regra é o que regula, que dirige, norma, princípio. Então, nós temos aqui que, por exemplo, córrego e riacho são nomes diferentes para a mesma coisa. Eu posso chamar um córrego e um riacho são rios pequenos, né? São praticamente sinônimos ali.
Características muito, muito pequenas diferentes, mas são praticamente sinônimos. Outra coisa, cidade e município. Quando eu falo de cidade, eu estou falando do município, não é? Salvo algumas diferenciações aí que o nosso governo faz. Por exemplo, perguntar, questionar, não é a mesma coisa? São palavras diferentes, usadas muitas vezes em contextos diferentes, mas significam a mesma coisa. Perguntar e questionar. Então, número 1 aí. Apesar de serem sinônimos, isto é, palavras que apresentam significados semelhantes, norma e regra são usadas em diferentes situações, assim como um desses vocábulos é mais usado que o outro no dia a dia. Então a gente usa mais um vocábulo do que o outro no dia a dia. A gente fala mais cidade, né? A gente fala mais perguntar do que questionar. Então às vezes muda um pouco a forma de falar por conta da linguagem ser mais técnica ou mais culta, mas existem palavras sinônimas que são assim, né? Que dependendo do contexto elas são usadas aí de formas diferentes. Observe a imagem a seguir e assinale a opção de legenda mais adequada considerando o contexto. Qual que é a legenda mais adequada aí? Olha a imagem e veja qual das duas frases aí você vai marcar. A primeira está escrita assim: no futebol a regra é clara. Faltas leves são punidas com cartão amarelo. Na segunda está escrito: no futebol a norma é clara. Faltas leves são punidas com cartão amarelo. Olha o contexto. Dá uma olhada. Qual das duas você acha que aplica-se mais à figura? Que é comumente usada aí? A? Muito bem. A1. A regra é clara, né? Faltas leves são punidas com cartão amarelo. Número 2. No dia a dia, saber usar os sinônimos é muito importante para a escrita dos textos, pois eles ajudam a evitar a repetição das palavras. Veja a seguir uma lista de palavras sinônimas de regra. Olha o tanto de palavra que pode ser sinônimo de regra, gente. Regulamento, lei, código, princípio, tudo isso de acordo com o contexto que possuem, né? De acordo com o contexto, eles possuem sentidos diferentes, porém são sinônimas, significam a mesma coisa. Eles trabalham muito mais com o regulamento em textos normativos. Regra dentro do futebol, eu não vou falar que o regulamento é claro, não. Lá o juiz fala: a regra é clara. É sinônimo de regulamento? É. Só que dependendo do contexto, você usa uma palavra e em outro contexto você usa outra. Entenderam? Então vamos lá. Sabendo que cada palavra é usada em determinadas situações, complete a frase a seguir com a palavra adequada. Tá vendo esse sinal aí, essa plaquinha que mostra uma regra? O que essa regra está dizendo? É assim que a gente fala no dia a dia? Quando eu vejo uma placa de trânsito, essa placa aí no trânsito, o que é que a gente falaria? Qual desses sinônimos a gente usaria? Regulamento, lei, código ou princípio? Eu falo regulamento de trânsito? Eu falo a lei de trânsito? Eu falo código de trânsito? Ou eu falo princípio de trânsito? O que eu falo no meu dia a dia? O que é comumente usado quando eu quero falar de trânsito? Código de trânsito. Muito bem, Heitor. Muito bem. Código de trânsito. Quando vocês estiverem aí fazendo aula para tirar a carteira, a carta, né? Falam aqui. Vocês vão ver que é usado só código. Não muito raramente em um lugar ou outro fala leis de trânsito, né? Normalmente em jornais. Mas quando você está no dia a dia, fala sobre o código de trânsito, né? Porque na verdade é ele que orienta mesmo os motoristas e ciclistas e pedestres a se locomoverem com segurança. Ok? Bem, pessoal, a gente estava vendo aí, então,
a última partezinha aí na apostila da página 75 falando sobre o Código de Trânsito, né? Então, o termo entre os sinônimos que estão aí mais aplicável para se falar sobre essas placas de trânsito é a palavrinha Código de Trânsito. Quem perguntou? Deixa eu ver. Quem perguntou aí? Júlia. Nossa aula vai até às 11h50, Júlia. Ok? Então, vamos lá. Então, nós vimos aí que a importância do regimento escolar, que ele é um texto normativo, né? Que ele dita as regras, as normas, né? As proibições, as obrigações e os direitos dos alunos, que é muito importante ter esse tipo de texto dentro da escola, porque nós precisamos de regras de conduta para que a convivência seja benéfica para todos, né? Nós vimos tudo isso, vimos o que é citação, o que é paráfrase, não é mesmo? As características de cada uma, e vimos agora os sinônimos, o que são sinônimos, qual que é a importância dos sinônimos, não é? E o que nós vamos fazer? Nós finalizamos o nosso volume 1 e vamos estar fazendo as atividades da página 76 até a 78, para que a gente possa aplicar o nosso conhecimento, ok? Nós vamos dar início aqui, né, juntinhos, pelo menos esse primeiro texto aí, e os outros a gente vai, as outras questões vão ficar de para casa. Combinado? Então, vamos lá. Olha lá na página 76. A seguir, leia mais um trecho do regimento escolar para responder as questões propostas, tá bom? Então, esse texto aí vai servir para as questões que se seguem. Então, regimento comum escolar são objetivos de ensino. Olha para você ver, não falei que o regimento escolar ele é grande? Ele tem um monte de questões lá para a gente avaliar. Mas todas giram em torno de normas para o bom funcionamento e regras de conduta, tá? Vamos lá. São objetivos do ensino: respeitar o aluno, dando-lhe oportunidade de acesso e permanência na escola. Isso também está na LDB, na nossa lei, tá? Dar liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar, de divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Quando o aluno quer falar, quando o aluno quer expressar a sua opinião, eu posso falar assim, não, agora não. Depois você fala? Ou então dizer, não fala durante a aula. Posso fazer isso? Não. Eu tenho que dar liberdade ao meu aluno de o quê? De pensamento. Eu tenho que dar liberdade para ele de aprender. E como é que a gente aprende? Perguntando, né? Entre outras coisas, eu preciso perguntar. Então, acaba sendo também dita um pouco como que eu devo conduzir o meu ensino aí. Não é mesmo? Eu tenho que dar liberdade para vocês. Liberdade de pesquisa, liberdade, né? A gente precisa de dar liberdade com relação ao ensino. A gente precisa garantir essas liberdades aí, ok? Número 3, formar cidadãos conscientes de seus direitos e deveres, que é o que eu estou fazendo agora, inclusive, né? Dando consciência a vocês de quais são seus direitos e deveres de acordo com o que está dito aí no regimento escolar, que normalmente, basicamente, salvadas as devidas proporções, né? O contexto de cada escola é praticamente a mesma coisa, não é mesmo? E formar cidadãos conscientes de seus direitos e deveres, proporcionar um ambiente favorável ao estudo e ao ensino, estimular seus alunos à participação, bem como a atuação solidária junto à comunidade. Ok? Vamos então à questão 1. Nesse trecho, o regimento escolar apresenta o quê? Deveres da escola? Direitos da escola? Deveres dos alunos? Direitos dos alunos. O que vocês marcariam aí? Mais de uma opção. Além de ser direitos dos alunos, indica mais o quê? Tá falando
É deveres da escola. É o que a escola deve proporcionar ao ensinar. Ok? Certinho? Então, fizemos essa aí, essa primeira questão. O restante vai, então, de para casa para vocês, tá? E aí nós vamos corrigir juntinhos aqui na sala de aula, ok?